Vamos pegar f de x igual a... Depois a gente escolhe a função. Quero calcular esse número aqui, ou obter uma aproximação para esse número. Tá? Então, tem alguma função contínua, derivável, bastante vezes, que você está vendo aí? Logaritmo. ln de x. Tem algum número próximo de 1,003 que você sabe o valor exato do log? 1, né? Eu vou pegar x0 igual a 1. De posse dessas duas coisas, você consegue escrever o polinômio de Taylor de ordem 2. Quem é? Vamos reescrever a fórmula. Em geral é f de x0, f' de x0, x menos x0, mais f duas linhas, x0 sobre 2, x menos x0 ao quadrado. Tá? O que dá isso? f de x0 é log de 1, 0. f' de x0, a derivada é 1 sobre x. No ponto x0, 1 sobre 1, vezes x menos 1. Mais, quem é a segunda derivada? Se a primeira derivada deu 1 sobre x, quando eu derivo de novo, menos 1 sobre x quadrado, tá? Então vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado com aquele 2 que está ali na frente da fórmula, tá certo? X menos 1 ao quadrado. Então dá para dizer que o P2 de x quem que é? X menos 1 menos x menos 1 ao quadrado sobre 2. Tá? O que é isso aqui? É um polinômio de grau 2? Sim. Qual que é a concavidade dele? Para baixo. Então, o que você espera em relação ao que a gente fez com a aproximação do polinômio de Taylor de ordem 1? Né? Fazer um pouco fora de escala, só para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Tá? Aqui você tem o ponto 1. Faz de conta aqui que está 1,003. O que a gente fez? Pegou a reta tangente e tentou obter a aproximação desse valor por esse aqui, que era o valor da reta. Tá certo? O que eu peguei agora? A gente pegou uma equação de segundo grau, um polinômio de grau 2. Qual que é o coeficiente dominante? Menos meio, né? Negativo. Então eu vou ter uma parábola de boca para baixo. Isso me garante que, com certeza, a aproximação vai ser melhor. Ainda assim, quer dizer, no caso anterior, o que a gente sabia, com certeza? Que o valor que eu obtive na aproximação era maior do que o valor real. Agora eu estou pegando uma função quadrática com a mesma concavidade. Em princípio, você não teria garantia. Podia ser uma função quadrática que viesse aqui por baixo. Então, na hora que você calcula o erro e obtém as estimativas, você sabe dizer se esse erro é uma quantidade positiva ou negativa, e aí você sabe dizer se o valor que você obteve é maior ou menor que o valor exato. Tá bem? Então, antes de fazer a conta, vamos obter uma estimativa para o erro para ver se ela de fato melhora. Se eu perceber que meu erro aqui não é melhor do que o de polinômio de grau 1, não preciso fazer essa conta. Tá claro? Então, olha que sorte, está aqui. Esse é o erro do polinômio de grau 2 nesse caso. Como é que ele fica? Quem que é o f3'? Log derivou uma vez 1 sobre x, derivou duas, menos 1 sobre x quadrado. Quando derivar de novo, 2 sobre x ao cubo. Tá? Então isso aqui vai dar 2 sobre 3 fatorial x barra ao cubo, x menos 1 ao cubo. Tá? Esse é o valor do erro. Tudo bem? Vamos olhar para ele em módulo para a gente ter só uma ideia da ordem de grandeza. Ou, x é maior do que x0 no nosso caso, não é? Então essa quantidade aqui com certeza é positiva, porque eu quero aproximar x é um número maior do que x0. Então tudo que está aqui é positivo, tudo bem? O que isso quer dizer? Que meu erro é uma quantidade positiva, portanto, eu vou obter um valor maior ou menor do que o valor exato? Maior, né? Porque a gente tinha sempre o quê? Que o erro era a diferença entre o valor exato e o valor do polinômio. Tá bom?
Então, vamos lá. Como é que fica isso? A gente está interessado... Vamos olhar em módulo para começar? Nesse caso, a gente não precisaria olhar em módulo, né? Mas o módulo do erro é isso. Se você quiser, dá para dar uma simplificadinha aqui. Isso vai ficar módulo de 1 sobre 3 fatorial, corta aqui, vai dar 3 x barra ao cubo, x menos 1 ao cubo. Em que ponto que eu estou interessado em estimar esse erro? No ponto 1,003, tá certo? Quanto que vai dar isso aqui? Vai ficar 1 em módulo, né? 3x barra ao cubo. Aqui vai ficar 1,003 menos 1, tá? Então vai dar 3 vezes 10 a menos 3, elevado ao cubo. O que a gente pode dizer a respeito do nosso x barra? X barra com certeza está no intervalo entre 1 e 1,003. Então, qual é o maior valor que essa quantidade aqui, que é o que depende de x barra, pode assumir? Quer dizer, quando x barra estiver cada vez mais próximo de 1, esse valor vai ser o maior possível, né? Cada vez. Então, isso aqui com certeza é menor do que 1/3. Então, eu tenho certeza que meu erro, 1,003, é menor em módulo do que 1/3. E aqui eu vou ter 3 ao cubo, 27. 27 sobre 3 vai dar 9. 10 a menos 3, 10 a menos 9. Tá? Isso aqui com certeza é menor do que 10 a menos 8. Tá bom? Então, qual que é a nossa garantia? Que se eu usar um polinômio de Taylor de ordem 2, eu vou ter precisão na expansão decimal que eu obtive até a 8ª casa decimal. A diferença está depois da 8ª casa decimal. Diga. Posso, daqui para cá, né? Você tem essa quantidade, tudo bem? Qual é o maior valor que esse número pode atingir, sabendo que x barra está dentro desse intervalo? Isso aqui é uma função decrescente, né? Quanto menor for o valor do x barra, maior vai ser a expressão. Então, dentro de todo esse intervalo, eu tenho uma garantia de que esse número é menor do que todos os valores que ele assume são menores do que o valor assumido no extremo esquerdo do intervalo. Então, com certeza, isso aqui é menor do que 1/3. Isso aqui dá 27 vezes 10 a menos 9. Então, fica 27 sobre 3, 9 vezes 10 a menos 9. Com certeza é menor do que 10 a menos 8. Então, melhorou a minha aproximação em relação ao polinômio de ordem 1? Na aula passada, a gente tinha obtido uma aproximação 10 a menos 4 ou 10 a menos 5, né? Então, ela é uma aproximação melhor, vale a pena calcular. Vamos ver quanto que é o valor da função do polinômio de Taylor de ordem 2 nesse ponto. Então, P2. Como é que você vai calcular? Simplesmente substituir aqui, né? Então, vai dar 0,003 menos 0,003 ao quadrado sobre 2. Tem que fazer essa conta, né? Então, se você quiser fazer um pouco 0,006, aqui vai dar... Bom, a gente pode dizer que é 6 vezes 10 a menos 3, menos 9, 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Tá bom? Então vai dar... Tem que fazer a continha, tá bom? É meio chato. Mas dá um 0,005, um monte de coisas, que é um valor mais perto do valor exato, se você pegar uma calculadora para fazer a conta. É um valor mais próximo do valor que a gente obteve na aula passada, que era exatamente esse aqui, né? A gente tem esse lá, você vai obter 0,0029, alguma coisa desse tipo. Vou fazer essa continha aqui para ver quanto dá. Mas o que eu tenho certeza, sem sequer ter feito a conta, é que esse número dista do verdadeiro logaritmo de 1,003 menos do que a 18ª
do que a oitava casa decimal. Ou seja, se eu subtrair os dois valores, vai ficar 0, um monte de zeros, e depois que vai aparecer um algarismo significativo. Tá bom? Então, é um bom jeito de fazer aproximações. E por que isso é bom? A gente tem um algoritmo determinístico para calcular o log? Não tem. O que a gente sabe fazer com certeza? Somas, multiplicações e divisões, tá certo? E quando eu faço uma conta com polinômios, é exatamente isso que eu estou fazendo, né? Subtrações, multiplicações e divisões. Então, se você botar isso num computador, ele vai funcionar razoavelmente bem e você não está usando nada que seja muito não determinístico. É claro que pode ter problemas aqui na hora de fazer essas divisões e potências por questões de implementação no computador, mas é muito mais seguro você fazer uma divisão do que calcular um log. Inclusive, você está fazendo o curso lá de programação, acho que vale a pena você implementar uma coisinha dessa e ver o que está acontecendo. Né? Você certamente, na linguagem de programação que você está usando, tem uma função logaritmo. Então, manda ele calcular o valor do logaritmo pela função do computador e pelos seus polinômios de Taylor. E ver qual é o polinômio de Taylor que você tem que usar para empatar com o que o computador está dando pela função dele. Tá? Oi. Eu não entendi a passagem que você fez para chegar no 10 a menos 8. 10 a menos 8? Que número é esse aqui? 9 vezes 10 a menos 9, como é que ele é? É 0,8 zeros e depois um número 9. Esse cara com certeza é menor do que 7 zeros e um número 1. Tá? Então é por isso, quer dizer, o que é 10 a menos 8? Se você for pensar, isso é como se fosse 1 sobre 10 milhões. Tá? E esse aqui quem que é? 9 sobre 100 milhões. 9 sobre 100 milhões com certeza é menor do que 10 sobre 100 milhões, que é 1 sobre 10 milhões. Tá bom? Joia. Vimos como é que a gente faz o polinômio de ordem 2. Vamos fazer a fórmula para o polinômio de ordem 3? Não. Eu vou escrever a fórmula geral para um polinômio de Taylor de ordem qualquer e a demonstração você copia exatamente o que aconteceu nos dois casos anteriores. Tá? Se eu quiser demonstrar a fórmula para o polinômio de Taylor de ordem 5, o que você vai fazer? Pegar a fórmula para o erro, pega h de x igual a x menos x0 elevado à sexta e repete o argumento, vai usar o teorema de Cauchy 7 vezes, talvez, e aí você vê o que dá. Tá bom? Mas, em geral, o que a gente tem é isso, né? O polinômio de Taylor de ordem x, de ordem n, no ponto x vai ser o quê? Bom, pega f de r em r, uma função n mais uma vezes derivável, tá certo? O que vai ser o polinômio de Taylor de ordem n? Tá? Vou dizer o que ele é conceitualmente. É um polinômio de grau n que tem quais propriedades? O valor da função e todas as derivadas até a enésima ordem da função f empatam com as derivadas de ordem n do polinômio. Tá bom? Então ele vai ter mesma reta tangente, mesma concavidade, mesma taxa de variação da concavidade no ponto x0 e assim por diante. Tá? Como é que vai ser a carinha dele? Aqui duas linhas, tá? X menos x0 ao quadrado, mais reticências, a derivada de ordem n no ponto x0 sobre n fatorial, x menos x0 elevado a n. Aqui tem um quadrado. Perfeito. Obrigado. O que é isso, na verdade? Você percebe que você tem um processo indutivo aí, né?
Cada polinômio de Taylor é o polinômio de Taylor de grau 1 a menos, mais um termo adicional, que é a derivada de ordem, o grau que você está calculando, tá bom? Então, você podia escrever isso aqui como sendo o Pn de x, quem que é? É o Pn menos 1 de x, mais essa última parcela aqui. Tá bem? Como é que fica o erro? O erro de ordem n num ponto x qualquer vai ser o quê? A derivada de ordem n mais 1 num ponto x barra sobre n mais 1 fatorial x menos x0 elevado a n mais 1. Onde encontra-se o ilustre x barra? É algum número entre x0 e x. Tá bom? Então, com isso, você pode calcular polinômios de Taylor de ordem arbitrária. Hã? Se você fizer isso infinitamente... Bom, vamos lá. Cuidados a tomar com o polinômio de Taylor. Foi muito bom você ter perguntado isso. Primeira observação é que um polinômio de Taylor é um polinômio, tá? Então, não existe polinômio de Taylor que aparece cosseno de x na expressão. Um polinômio de Taylor é um polinômio e, portanto, vai ter constantes multiplicadas por potências de x e só. E o que a gente sabe? Polinômios são coisas de grau finito. Então, você vai ter um polinômio de grau 30, você parou no 30 aqui. A tua pergunta é, se eu deixar esse n aumentar indefinidamente, se eu deixar o n tender para infinito, o que você está fazendo? Você está somando termos de uma, vamos dizer, de uma sequência, né? É a sequência que é o P1 é isso, o P2 é isso, o P3 é isso. Está somando termos de uma sequência. Não tem porquê, quando você faz o n tender para infinito, essa soma de parcelas, que vai passar a ter um número infinito de parcelas, dá um número. Ela podia explodir para infinito, etc. Então, o que você está estudando quando você aumenta, deixa esse n, entre aspas, poder ser infinito, você está olhando para uma série, que é uma soma infinita de parcelas. Tá? E aí tem toda uma coisa para estudar, que é convergência dessa série. Será que quando eu deixo o n tender para infinito, esse valor vai se aproximar de um número ou não? Tá? Esse conteúdo você vai estudar bastante, com uma profundidade razoável, no curso de Cálculo 4. Tá? A gente vai fazer um exemplo aqui, porque eu acho que é importante. Tá? Diga. Mas faz algum sentido você achar um polinômio de ordem maior que o polinômio? Tá. A sua pergunta é se faz sentido procurar um polinômio de Taylor de ordem maior do que alguma coisa. A primeira observação, se a tua função f for um polinômio, isso é um exercício que vale a pena você tentar fazer. Quem é o polinômio de Taylor de um polinômio? Quem é o polinômio de Taylor de grau 3 de um polinômio de grau 3? É ele próprio. Tá? Então, se a tua função for uma função polinomial, usar polinômios de Taylor não é grande vantagem. Porque se eu quiser uma boa aproximação, o que eu vou obter no final das contas é a minha própria função original. Tá? Então, isso aqui se mostra interessante para aproximar funções que não são polinomiais por polinômios. E aí, o que você está fazendo no caso da pergunta dele? Aumentar esse grau arbitrariamente? Eu vou conseguir aproximar funções não polinomiais por séries de potências. E aí você vai ter lá no cálculo 4 critérios para estudar quando que essas séries vão convergir para um número, quando que esse número é o valor da função naquele ponto, etc, etc. Tá? Nos casos super bonzinhos, onde a tua função f tem boas condições, se você aumenta o valor do n, esse polinômio que está com o grau crescendo cada vez mais, ele se aproxima do valor exato da função. Mas tem situações onde isso não acontece. Tá? Então, vamos ver como é que a gente pode brincar com isso do outro lado, né? No seguinte sentido, se eu te dou uma função, você sabe calcular o polinômio de Taylor e sabe calcular o erro. Agora a brincadeira é o contrário. Eu quero, por exemplo, que você calcule
cosseno de 0,01, tá? Corretamente até a quinta casa decimal. Tá? Você percebe? A estratégia é um pouco invertida, né? Eu quero descobrir o valor desse número com correção até a quinta casa decimal. Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o polinômio de Taylor dessa função e obter uma aproximação. Pergunta, polinômio de Taylor de que grau? Né? Então, exatamente, se eu quero correção até a quinta casa decimal, eu vou querer que o erro esteja depois da quinta casa decimal. Então, eu vou querer que meu erro seja menor do que 10 a menos 6. Tá bem? E aí, sabendo que o erro tem que ser menor do que 10 a menos 6, vindo aqui nessa fórmula, eu consigo descobrir qual é o número n que torna isso verdadeiro. E aí, sabendo qual é o n, eu calculo o polinômio de Taylor daquele grau. Tá certo? Então, vamos fazer isso. Se eu quero calcular o cosseno desse número, o que eu preciso? De uma função suficientemente derivável que me ajude a calcular o cosseno de alguma coisa. Qual função que é boa para calcular o cosseno de alguma coisa e que dá para derivar bastante? Cosseno de x, né? Então vamos pegar f de x igual ao cosseno de x. Tem algum número perto do 0,01 onde você sabe o valor do cosseno? Zero. Então x0 igual a zero. Não adianta só saber o valor da função, é bom saber o valor das derivadas da função, porque eles aparecem também no polinômio de Taylor. Tá? Então o que a gente quer? Eu quero, nessa situação, que meu erro de ordem n no ponto 0,01, em módulo, tá? Não sei se eu vou obter uma aproximação por falta ou por excesso, seja menor do que 10 a menos 5. Tá bem? É isso que a gente quer. Quem é o erro? De ordem n. É isso aqui, né? Tá certo? Agora vamos pensar, a nossa função é a função cosseno. O que são as derivadas da função cosseno? Sucessivas. Quando eu derivo uma vez, vai dar menos seno, depois menos cosseno, depois seno de novo. Então, todas as derivadas dessa coisa aqui são ou seno ou cosseno multiplicado por mais ou menos 1, tá bem? O que eu posso garantir com certeza? Que em módulo todas elas são o quê? Menores do que 1, tudo bem? Então, com certeza, eu vou escrever isso aqui assim, né? Primeira vez, f a menos 1 x barra, o x é 0,01, o x0 é 0, então vai ficar 0,01 que chama 10 a menos 2, elevado a n mais 1, tudo isso dividido por n mais 1 fatorial, isso em módulo eu quero que seja menor do que 10 a menos 5, tá? Pelo que a gente observou, todas as derivadas da função cosseno de x, todas as derivadas de todas as ordens, em qualquer ponto são menores do que 1. Então eu posso garantir que isso aqui é menor do que essa mesma coisa sem esse módulo. Então eu quero descobrir qual é o valor de n que torna essa coisa aqui menor do que 10 a menos 5. Então isso aqui é a mesma coisa que olhar para 10 a menos 2n menos 2, né? Estou abrindo. E aí, como eu botei módulo, esse cara aqui é sempre positivo, tudo aqui é positivo, eu posso esquecer do módulo por um momento. 10 a 2n menos 2, n mais 1 fatorial, menor do que 10 a menos 5. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que descobrir qual é o valor de n que faz isso. Tá? Manipula um pouquinho essa expressão, o que você quer no final das contas? Você quer que n mais 1 fatorial vezes 10 elevado a 2n mais 2 seja menor do que 10 à quinta, né? 100.000. Bom, multiplica em cruz. Esse cara, quando passa para o lado de lá, inverte o sinal do expoente, 2n mais 2. Tá bom? Então, como é que eu faço para resolver essa equação? É por inspeção mesmo, tá?
n é um número natural, vou colocando números naturais e vendo qual é o primeiro que dá certo. Quando n for igual a 1, eu vou ter 2 vezes 10 a quarta. É 20 mil. 20 mil é menos do que 100 mil? Aqui, desculpa, aqui é maior, né? 20 mil é maior do que 100 mil? Não. Então, n igual a 1 não funcionou. N igual a 2, eu vou ter 6 e aqui eu vou ter 10 a sexta. Então, 6 milhões. 6 milhões é maior do que 100 mil? É. Então, isso aqui acontece toda vez que o n for maior ou igual que 2. Tá bom? O que isso me garante? Que se eu pegar qualquer polinômio de Taylor de grau maior ou igual que 2 para a função cosseno de x centrada no ponto x0 igual a 0, eu vou obter esse valor com precisão correta até a quinta casa decimal. Então, se pode ser qualquer número maior do que 2, qual que eu vou pegar? Maior ou igual que 2? 2, né? Então, olha para o P2 de x. Quem que é o P2 de x nesse caso? Vai ser um polinômio de grau 2. f de x0. Quanto vale f de x0? Bom, está aqui a fórmula, né? Esquece esse pedaço. É isso aqui. Basta você substituir tudo o que precisa. Então vai ser f de 0, cosseno de 0, 1. Quanto que é a derivada do cosseno? Menos seno. No 0 vale 0. Então não tem esse termo de primeiro grau. Vai ficar 1 mais a segunda derivada sobre 2. Então vai dar 1. A segunda derivada da função cosseno é menos cosseno. No ponto 0 vale 1. Dividido por 2 fatorial, que é 2, x quadrado. Tá, então esse é o polinômio de Taylor de ordem 2 da função cosseno de x em volta da origem. E aí você sabe, P2 de 0,01 vai ser o quê? 1 menos 10 a menos 4 sobre 2. Esse número é uma aproximação para o cosseno desse cara, com todos os dígitos corretos até o quinto, depois da vírgula. Tá bom? Você consegue descobrir qual é o tamanho do polinômio de Taylor que você precisa para obter a precisão desejada. Claro? Até quando fica preciso o x? Saber até quando fica preciso, você quer saber se dá para determinar isso. Qual é o Vamos melhorar a pergunta. x para qual essa precisão não tem? Sim, você quer saber qual é o valor, quais são os valores de x num intervalo centrado dentro de x0 para o qual essa precisão vale? Aí é diferente. O que a gente fez? Aqui eu substituí x menos x0. O que você pode fazer? Pega a fórmula do erro. Eu quero que isso aqui em módulo seja menor do que 10 a menos 5. Então você vai ter alguma coisa do tipo x menos x0, resolve essa inequação para x menos x0. Aí você fala, x menos x0 está entre tanto e tanto. Então o x vai ter que estar entre x0 mais não sei quanto e x0 menos não sei quanto. Tá? Tudo isso em vista de você estar com uma limitação para a derivada. Mas dá para fazer sim. Qual é o intervalo onde a aproximação é boa até a quinta casa decimal? Você consegue fazer. Tá? Tudo bem? Ótimo.